Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz número 12 de 2021. Eu, João Boreço, Basílio Leme e André Zola, agradecemos vocês que nos prestigiam com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada de alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Bom Uso da Palavra, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 4, Espaço Universal, com as questões 35 e 36, e capítulo 3 da Criação, item 1, Formação dos Mundos, com as questões 37 e 38. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 164, intitulada Acima de Nós. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item Metodologia de Ensino. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O nosso editorial de hoje foi extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como título O Bom Uso da Palavra. Helena era uma mãe de família amorosa.
cuidava de seus 5 filhos com toda a dedicação. Seu marido era uma pessoa carinhosa, mas sem muitas responsabilidades, o que trazia para Helena ainda mais tarefas, além de alguns problemas na rotina da família. No entanto, ela jamais reclamava de coisa alguma, nem erguia a voz para qualquer corrigenda que necessitasse fazer. Sua gentileza e sua delicadeza impressionavam. Ela tinha uma frase que não se cansava de repetir: antes calar que mal falar. Assim, quando amigas ou vizinhas lhe traziam comentários maldosos, Helena advertia: antes calar que mal falar. E tudo que se ouvia morria ali mesmo, nos seus ouvidos, nunca repetindo a quem quer que seja. Quando o filho irritado principiava a fazer uma crítica a alguém, lembrava ela: antes calar que mal falar. Logo as palavras ruins, queixosas, deixavam de ser pronunciadas. Quando o marido tecia comentários, opinando sobre a vida alheia, repetia Helena: antes calar que mal falar. E o marido não se permitia continuar a expressar suas ideias negativas. Quando um familiar chegava nervoso porque alguém o tinha tratado mal e expressava todo o seu ressentimento, logo vinha a recomendação: antes calar que mal falar. As palavras agressivas deixavam de ser pronunciadas de imediato. A salutar lição de Helena bem pode nos servir para nossos dias. Ela nos dita uma norma para fazermos bom uso da palavra. Ao silenciarmos a palavra maldosa, rude, deixamos de vibrar de forma negativa, poluindo a atmosfera em que vivemos. A palavra nos foi dada para edificar, construir o bom, o positivo, e calar, quando nos encontramos em desarmonia, nos permite refletir sobre como devemos verdadeiramente nos expressar, mesmo que seja o nosso desacordo com algum fato. Façamos, portanto, bom uso de nossas palavras, sejam elas faladas ou escritas. Todas as nossas palavras são sementes lançadas em nosso caminho. Poderão encontrar terreno propício e frutificar. Importante, dessa forma, que sejam vocábulos que traduzam harmonia, que tranquilizem, que propiciem bem-estar a quem as ouve. Usemos a palavra para dar sustento aos companheiros que estão sozinhos. Utilizemos a palavra para acalmar um amigo que passa por um momento difícil. Sirvamo-nos das palavras para instruir aquele que ainda vive na ignorância. Juntemos palavras de luz e façamos uma prece. Afinal, neste mundo de tantas dores e provações, muitos aguardam esse socorro providencial. Tomemos de um papel e escrevamos uma carta, um bilhete que demonstre gratidão. Desacostumamo-nos de escrever, habituados a abreviaturas rápidas e respostas lacônicas. Se tivermos o dom, expressarmos na poesia, numa canção, dizeres que alegrarão o coração de alguém. Tenhamos sempre em mente a importância da palavra e, quando nos encontramos em alguma situação que nos deixe uma dúvida sobre o uso dela, recordemos o ensino da sábia Helena: antes calar que mal falar. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa
é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Pela sua web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, São Paulo, nós estamos com o programa Verdade e Luz. Agora, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1º, As Causas Primárias. No capítulo 2º, Elementos Gerais do Universo, no item 4, Espaço Sideral. E Kardec pergunta ao Espírito Verdade: o espaço universal é infinito ou limitado, Basílio? E os espíritos reveladores, o Espírito Verdade, responderam: infinito supõe limites para ele. O que haverá além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. E vamos, num pequeno comentário, vamos inicialmente lembrar sempre a didática de Kardec, não é? Nós podemos chamá-la de irretocável. Em primeiro lugar, vamos colocar a sua sabedoria quando ele fez sempre um encadeamento lógico dos raciocínios, né? Então, aqui, comentando o espaço universal. E lembrando que há mais de 160 anos é necessário nós atermos a esse detalhe em razão do avanço da ciência neste espaço de tempo. Como nós estamos vendo, a resposta parece que ela foi feita essa semana, esse mês, atualíssima, não é? E por que que ele fundamenta sempre nesse sentido, que é uma das orientações básicas de aprendizado do Espiritismo, sempre nos convidando a raciocinar. Veja que ele, logo no início, diz assim: supõe limites para ele, o que virá além, nos convidando a raciocinar. E que afirma, né, que o mesmo se dá com o infinito, em todas as coisas. E, mais uma vez, citando, então, a nossa incipiência, a nossa pequenez sobre o assunto. E o que nós podemos apontar que nós poderíamos, na natureza, que é grandiosa, não é? Tanto nos oceanos, como na fauna, na flora, mas se nós temos, no caso, a astronomia, ainda recentemente, penso que a semana passada,
entrando no Google, né, sobre os dados da Via Láctea, e os especialistas de hoje afirmam que só a nossa Via Láctea tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. No entanto, o que se sabe hoje, a ciência sabe hoje, nesta área, é que são milhões e milhões de galáxias. Então, se pode afirmar, ou seja, alguém pergunta, mas já descobriram tudo. Não descobriu tudo. Ao contrário, quanto mais se avança, mais se sabe que está por descobrir. Então, é o que o Espírito Verdade, no início da resposta, ele diz, né, quando Kardec perguntou se ele é infinito ou limitado, infinito. Então, é uma coisa grandiosa, e como ele diz aqui, né, que é muito difícil da gente compreender. E vale ainda ressaltar para nós e para os amigos ouvintes, né, o comentário de Kardec, porque nós temos que entender e perceber que tudo que Kardec deixou é útil. Né? Ele escreveu assim, nos seus comentários: supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, é um assunto muito profundo. Né, ô Basílio? E uma coisa que pode comprovar isso, né, que você pode ver, que os cientistas descobriram pelas análises que eles fizeram, que pode haver algum tipo de vida em Marte. Isso demonstra, né, Basílio, que tem muita coisa ainda para ser descoberto, né? Nós sabemos que é perfeitamente possível, porque existem muitas moradas na casa de meu pai, né? E é por isso que se recomenda, não é, estudar as obras básicas do Espiritismo, não é? E lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra fundamental. E nós encontramos esta pergunta lá na questão 55, se diversos mundos são habitados, e que eles confirmam que sim. Mas dá para imaginar, né, João, o Zola, o amigo ouvinte, imagina essa resposta àquela época. Foi de estarrecer, não é? Porque, como nós sabemos, a ciência não é questão de fé, exige comprovação. Então, é um assunto atualíssimo e que merece, sim, nós nos debruçarmos nesse aprendizado necessário. Obrigado, Basílio. Pergunta 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal, Zola? Do ponto em que estamos, eu gosto muito de lembrar daquela imagem, daquele trabalho que é feito a partir de um olhar distante da Terra, em que a câmera vem se aproximando, se aproximando, se aproximando, e tudo vai existindo, tudo vai se tornando real, tudo vai se tornando perceptível, até ela chegar naquele ponto lá ao qual ela se propôs. Daquela perspectiva, a hora que a câmera começa a olhar, aparentemente, o que nós vemos e o que nós percebemos não vai se tornar tão grandioso, tão amplo, a ponto de chegar àquela dimensão nesta imagem. Da nossa condição, segundo os nossos instrumentos, segundo os nossos telescópios, né, ou o próprio Hubble tão falado, o que conseguimos ver do universo, o que conseguimos perceber do universo, inclusive sensível aos nossos sentidos, é algo ainda que transcende a nossa capacidade de avançar. Tanto que, a cada ano, a cada descoberta, o homem vai conseguindo entender e compreender mais o espaço universal. Diante das nossas limitações,
aquilo que de forma ignorante chamamos de vazio, é a nossa incapacidade de acessar a isto. E reportando o estudo anterior, de perguntas anteriores sobre os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, e entre eles o fluido cósmico universal, sob o aspecto do estudo espírita e aquilo que nos orienta e nos norteia, fica muito claro para cada um de nós que o universo ele é ocupado em algum instante, em algum momento, ou seja, pela presença do princípio espiritual, pela presença do princípio material ou pela presença do fluido cósmico universal. E se estes três não estiverem presentes, Deus está. E nós sabemos, né, Zola, Basílio, que nós temos muitas coisas que ainda não foram desvendados, porque ainda não iam melhorar em nada nós, né, Zola? Porque tudo tem que ser conhecido de forma gradativa. Então nós vamos, talvez não nessa encarnação, né, Zola, mas talvez em outras, ficar sabendo de coisas que aí vão nos ajudar. Talvez hoje não ajudariam, poderia confundir-nos mais, não é? Imaginemos da seguinte forma, João. E ontem, inclusive, conversávamos sobre isso, né? Dr. Paulo César Frutuoso, no seu trabalho, né, que fala sobre a evolução da espécie, a evolução do corpo humano, inclusive a evolução dos nossos sentidos, né? Ele faz uma consideração interessantíssima quando ele fala assim: imagine se a nossa visão evoluísse a percepção do microscópio. Nós iríamos perceber o mundo que nos rodeia e toda a sua dinâmica. Então você iria olhar para a sua mão e iria perceber todo o mundo complexo de micro-organismos que ali estão presentes. Nós estamos capacitados para lidar com isso? Não. Então tudo vem ao seu tempo. A nossa capacidade de lidar com esse conteúdo e de lidar com essa informação, compreendendo, extraindo desse conhecimento algo útil, algo que agregue à nossa realidade. O que ocorre é que, diante da nossa incapacidade, nós usamos da nossa criatividade. E aí nós entramos naquele campo de imagino que, suponho que, penso que, ou fazemos o que já fizemos em outros tempos nas religiões. Criamos ambientes para justificar aquilo que não sabemos. Criamos imagens, ficções, para explicar aquilo que é simplesmente fruto da nossa ignorância. Continuaremos o nosso programa após um breve intervalo. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção.
A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Continuamos o nosso programa, onde nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos. Livro 1, As Causas Primárias. Agora no capítulo 3, da criação. No item 1, Formação dos Mundos. E nós temos uma citação muito importante. Para estudar o universo, nós lembramos que o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Basílio. E o Espírito Verdade respondeu: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. E no comentário de Kardec, veja a importância, né, deste assunto e a profundidade desse assunto. E como você disse, né, existe uma preliminar antes de focar o assunto e depois da resposta do Espírito Verdade, um comentário de Kardec, que diz assim: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, o que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Interessantíssimo, não é? O que imagino eu, não. Tenho certeza absoluta que tanto Kardec como o Espírito Verdade sempre, não é, da melhor forma que se conhece, didática, vai nos pautando, encadeando o raciocínio. Ou seja, para que a gente, aos poucos, na nossa evolução, que nós sabemos que é lenta, nós vamos entendendo a questão primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus, não é? E então fica hoje, depois de muito tempo de estudo, lendo várias vezes as mesmas questões, parece lógico, não é? E sabemos e entender que, claro que, no caso, o universo não pode se fazer por ele mesmo, não é? Ou seja, existe de toda a eternidade. Em primeiro lugar, o Criador, para depois a criatura, não é? E ainda com o nosso olhar voltado a esta coerência dos ensinamentos, vamos recordar que se a primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus, na quarta questão, Kardec pergunta: e qual a prova? Não é? E o que ele simplesmente nos diz, e que hoje a gente concorda plenamente, não é? Que tudo aquilo que é feito no universo, que não foi feito pelo homem, a sua razão responderá. O que nós podemos interpretar aqui, sem medo de errar, que fica bem claro, né, nessa pergunta e resposta, que Deus, sim, é a causa primária de todas as coisas. Basílio? E tudo foi criado por Deus. E o que o homem criou foi com conhecimento e permissão dele, né? Sim. E mais uma coisa que nós devemos mencionar aqui, cabe perfeitamente para as nossas reflexões, não é? Que o Espiritismo, ou seja, a espiritualidade maior, não tem a pretensão
de desvendar o futuro precipitadamente, aos poucos. Nós vamos ver lá na questão 182 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós podemos conhecer o estado físico e moral de outros mundos. E o que eles nos esclarecem? Que ele só pode nos falar de acordo com o nosso estágio evolutivo, porque a sabedoria é como a luz, demais cega. Então, há necessidade de ser pausado, devagar, passo a passo, porque mesmo nós, né, os divulgadores, estudiosos da doutrina espírita, quando nós vamos falar em evolução, geralmente nos escapa salientar que se precisa esforço, se precisa coragem, precisa boa vontade, conhecimento, mas nós temos um elemento que é preciosíssimo e indispensável, o tempo. Há tempo para tudo, como está lá no Eclesiastes, né? E cabe aqui a gente lembrar que quando nós afirmamos que é um segredo de Deus, não é verdade. Ele não tem segredo. Tudo está exposto. É que nós ainda não temos com olhos de ver, nós não temos condições, mas não é um segredo. A pouco, nós então, como os nossos irmãos que vivem em planos mais adiantados, já conhecem. Obrigado, Basílio. Pergunta 38. Como criou Deus o universo, Zola? E o Espírito Verdade responde: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus para nós é uma incógnita, aonde no limite da cultura que temos, seja cultura geral ou cultura das religiões ou cultura religiosa, nós vamos dimensionando Deus dentro deste contexto. É algo que nos escapa intensamente de compreender, entender e interpretar. Esta afirmativa de Gênesis, ela é muito salutar, porque esta luz que está sendo colocada, ela vem clarear a nossa capacidade de compreender nos limites da nossa intelectualidade como Deus criou o universo. E às vezes nós, de forma ignorante, entendemos que a formação do planeta Terra é a formação do universo. O universo já existia antes do planeta Terra existir e vai continuar existindo quando o planeta Terra um dia deixar de existir. Porque o dinamismo do universo mostra que estrelas nascem, estrelas deixam de existir. Planetas nascem, planetas deixam de existir, e os nossos astrônomos já descobriram isto, porque às vezes a luz daquela estrela que está chegando para nós agora, a sua percepção ao olhar, ela já deixou de existir em algum momento, em algum tempo. Diante desta grandeza, diante deste equilíbrio perfeito, deste eixo justo e equilibrado, que é a Via Láctea, que é o planeta Terra, o seu sistema solar, nós podemos dimensionar o que é o equilíbrio do universo. Apenas para uma reflexão, a Terra se move em torno do Sol, o Sol aí está, a Via Láctea se move, tudo no universo é um movimento perfeito. Quando a gente se depara com isto, vamos confirmar que a luz que temos
ainda tem muita necessidade de crescer enquanto iluminação para compreendermos como Deus criou o universo. Aqui entre nós, ainda não conseguimos entender como Deus criou a Terra. Imagina o universo. Zoli, nós estamos ainda, podemos dizer assim, nos primeiros degraus do entendimento espiritual, né? Então, para nós é muito difícil conhecer tamanha profundidade dos mistérios da luz. E para que entendamos melhor, nós podemos observar que Deus é amor. E nada poderá surgir sem ele. Porque não pode haver criação sem amor. Portanto, nós somos filhos do amor em todos os rumos da vida, não é verdade? Sim. Quando nós fazemos essa interpretação pelo aspecto do sentimento, que é um dos atributos do espírito, porque nós só vamos perceber e entender o que é o amor pelo sentimento. O amor, ele não é percebido pela inteligência. Ele não é algo que nós conseguimos usar de razão. Em determinados momentos, o amor não é razão, porque ele é sentimento. Ele tem a ver com a nossa percepção, né? Então, quando a gente usa que Deus é amor, nós vamos entrando nesse campo do sentimento. E aí ter um sentimento claro acerca da presença de Deus no universo é descobrir que Deus está no maior universo que somos capazes de conhecer e que ainda é desconhecido, que é o nosso universo íntimo. Deus vibra e está presente em nós. Nós não conseguimos descobrir isto. Que dirá descobrir Deus no universo? Obrigado. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, programa Verdade e Luz. Agora, Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós estudamos o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos na lição 164, que tem como título Acima de Nós. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, e diz assim: porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E Emmanuel discorre. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos
que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material, desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separativismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ordem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age, de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração, porque, acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. Basílio, nós podemos entender nessa lição que em qualquer situação nós devemos viver de forma correta e ter esperança que a lei de amor sempre triunfará? E vivermos de forma correta vai nos possibilitar sempre a condição favorável para a evolução do nosso espírito? Sem dúvida, né, João? A sua colocação foi muito feliz. Nesse emaranhado de tantas teorias, não é? Nós podemos, então, como essa lição, ver como ela é preciosa, e nós podemos também observar que o assunto que nós estávamos comentando no bloco anterior, sobre Deus, a sua criação, né? E o título da lição parece que vem coroar esse raciocínio, acima de nós, né? Então, vamos dizer assim, os nossos antagonistas, os que não acreditam, os ateus, eles nos taxam como tolos, como fanáticos e outros adjetivos, se a gente pode falar assim, mas o que você falou é verdadeiro. Podemos e devemos sim. Por isso que não é simples, não é? Nós entendemos a nossa tarefa, a nossa missão como encarnados, porque nós temos e devemos obedecer, claro, dentro das nossas limitações, as duas leis, tanto as leis humanas, né, e a lei divina. O que parece tão complicado, o João, o Zola, o amigo ouvinte, nós podemos sintetizar assim, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja que essa máxima sintetiza e vem nos dar esclarecimento e conforto para que nós tenhamos força, coragem, plenitivo, para, sim, continuarmos, sermos, né, da melhor maneira possível, instrumento da paz e do progresso. Verdade e Luz. A palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida.
O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Campanha Viver em Família. FEB, Federação Espírita Brasileira. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, programa Verdade e Luz. Estamos Diálogo à Luz do Espiritismo agora, onde nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Viana de Carvalho responde a perguntas de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Metodologia de Ensino. E Divaldo Pereira Franco pergunta: para o ser humano crescer intelectualmente e espiritualmente com mais facilidade, é necessário possuir um mínimo de conhecimentos gerais e específicos. Em que consiste esse conteúdo? Basílio. O Espírito Viana de Carvalho respondeu: tendo lugar a reencarnação no mundo das formas, o indivíduo é conduzido ao conhecimento da natureza e das suas expressões de vida, ao tempo em que se equipa de informações a respeito do relacionamento social, moral e espiritual, que lhe facilita o movimento pelos diversos setores que se vê convidado a transitar. A escola convencional é-lhe instrumento valioso para a aquisição desses ensinamentos. No entanto, a experiência de vida oferece-lhe os meios para aplicá-los devidamente. Quanto mais instrução receba, melhores possibilidades terão para compreender os objetivos essenciais da existência e na finalidade da sua jornada terrena. A compreensão dos deveres e direitos que lhe dizem respeito são de inestimável significado para um bom desempenho e autodesenvolvimento espiritual. Bom, todo conhecimento é positivo para a educação do ser humano. E a escola convencional tem um papel importantíssimo nisso, pois ajudará e muito no desenvolvimento intelectual. Se o aluno vier do seio familiar, educado em bases sólidas, vivendo em ensinamentos religiosos, e na escola convencional, adquirir conhecimento sobre relacionamento social e moral, a tendência é que ele viva de forma correta, né, Zola? Sim. O que a escola é capaz de fazer é dar a informação. E a informação transformada em estudo, ela se torna conhecimento. O conhecimento aplicado ao progresso, ao desenvolvimento, se torna educação. Ocorre que as nossas escolas, o nosso ensino hoje, e há muito tempo, ele tem um foco. Qual é o foco? Passar a informação, passar os conteúdos que foram acumulados ao longo dos tempos para estruturar a criatura, a sua capacidade de ocupar um espaço na sociedade, possuidora dessas informações e que lhe habilitaram a ter uma função,
uma representatividade, que ela faça o seu papel social. No entanto, o que nós temos observado é que essa informação ela é útil num determinado momento e depois ela se perde um pouco no tempo. Agora, quando a informação chega ao aspecto do conhecimento, e esse conhecimento é colocado em prática a favor do próprio estudante e a favor de muitos, trazendo benefícios para muitos, isso representa dizer que a educação foi bem sucedida, que a educação realmente, além de formar homens cultos, formou homens de bem e do bem para o bem de todos. Obrigado, Zola. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada de alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradecemos ao Basílio, agradecemos ao João, agradecemos ao Gilberto, agradecemos ao nosso amigo ouvinte, quiçá nosso amigo telespectador. Agradecemos a todos por nos incentivar a seguir adiante na divulgação dos preceitos espíritas, à luz do Evangelho, à luz do Cristo. Nos momentos em que atravessamos, como disse o nosso estudo, faça-se a luz, e a luz foi feita, que consigamos estar iluminados, para que possamos iluminar também. Basílio. Eu faço das palavras do Zola as minhas, não é? Sempre naquele pensamento que nós devemos cultivar essa virtude que é a gratidão, não é? Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, agradecendo, como o Zola falou, a todos aqui presentes, e vamos dizer assim, para todos nós, né? Não podemos ignorar que o nosso momento é, sim, de provação, um momento para testar a nossa fé, o nosso entendimento, enfim, vamos todos, como diz Cáritas, unidos a um só coração, a um só pensamento, ao mesmo tempo que agradecer, pedir a Jesus que envolva todos nós na sua luz imperecível. Eu queria também agradecer o Gilberto, o Basílio e o Zola pela companhia, pelo aprendizado. E antes de encerrar o nosso programa, convidamos a todos para que prestigiem a programação da Web Rádio Verdade e Luz e divulguem para os seus amigos. E lembro também que já temos os programas anteriores em nosso podcast. É só acessar www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.